Olá, tudo bom? Nós vamos resolver agora questões referentes às provas antigas do Enem. Aproveite que você está no vídeo, inscreva-se no nosso canal Enem por Matheus Prado, e assim você terá todas as atualizações e tudo que se refere ao maior vestibular do Brasil, o Enem. Bom, nessa questão que nós vamos resolver agora, ele propõe a instalação elétrica de um chuveiro que possui 3 diferentes posições de regulagem de temperatura da água, a posição verão, primavera e a posição inverno, cada um delas com a sua respectiva potência, Verão, primavera e inverno nas potências de respectivamente 2.100 watts, 2.400 watts, 3.200 watts. E ele fala, o texto traz que esse chuveiro é ligado numa rede elétrica de tensão 110 volts. E ele menciona a utilização de algo que existem em uma boa parte das casas, que é o uso do disjuntor, que se por acaso a corrente elétrica que atravessa o circuito elétrico for muito elevada, para que não haja o risco de ter algum tipo de curto-circuito e assim provocar algum incêndio ou então algum dano ao aparelho eletrodoméstico, o disjuntor ele cessa essa corrente elétrica muito alta, fazendo com que não haja perigo de ter esses incêndios ou então danos ao material que você está usando, o aparelho eletrodoméstico. Aí ele fala o seguinte, deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma dessas 3 posições. Qual deve ser o valor mínimo utilizado nesse disjuntor? Ora, como o disjuntor ele relaciona a corrente elétrica para fazer que haja esse fechamento, essa interrupção de corrente elétrica, nós temos que pensar na relação da potência do chuveiro, a tensão elétrica que esse chuveiro funciona e a corrente elétrica que vai atravessar o chuveiro, A corrente elétrica máxima que vai atravessar com o chuveiro é aí que eu vou me basear para colocar o disjuntor, então pensando na corrente elétrica máxima, nós temos que pensar no seguinte: ora, uma potência alta, pessoal, ela requer, ela necessita, ela exige, mantém a tensão elétrica constante, uma corrente elétrica alta, Portanto, entre a posição verão, primavera e inverno, eu vou pensar, a respeito da posição de inverno, que é onde, eu tenho a maior potência, portanto, assim, a maior corrente elétrica, Então, meu disjuntor ele tem que suportar a posição de inverno, porque se suportar a posição de inverno, ele automaticamente vai suportar as posições de correntes elétricas, portanto, potências mais baixas, as potências inferiores. No texto, a posição inverno, escrevi errado, caralho. Na posição inverno, ele dá para mim uma potência de 3.200 watts. Já numa tensão elétrica do chuveiro de 110 volts. Relacionando potência, tensão elétrica, nós temos então a potência, o produto da tensão com a corrente elétrica. O vestibulando ele tem que lembrar das representações matemáticas para a potência de um circuito elétrico. Essa é uma delas. A potência é o produto da tensão com a corrente elétrica. Então a potência 3.200 watts, tensão 110 volts e a corrente I, que é o que eu quero calcular. Bom, isolando então a corrente elétrica I, dividindo os dois lados da minha representação matemática da equação por 110, nós vamos ter 3.200 dividido por 110. Cancelando aqui, 10, 10, eu vou ficar com 320 dividido por 11. Fazendo essa continha, nós vamos ter um valor aproximado de 29 ampere, mais precisamente 29,09 ampere. Então, a corrente que atravessa o chuveiro na posição inverno é de 29,09 ampere. Se então eu colocar um disjuntor, pessoal, esse disjuntor tem que suportar 29,09 ampere, Então, vendo a alternativa, qual tem que ser o valor mínimo adequado para esse disjuntor? Ora, se eu colocar um disjuntor, como mostra as alternativas E, D e C, de 20, 23 e 25 ampere respectivamente, nenhum desses 3 o chuveiro irá funcionar na posição inverno, Porque o disjuntor, se eu colocar 25 ampere, na posição inverno vai passar 29, então o disjuntor ele vai cessar, interromper essa corrente elétrica, Então eu preciso colocar no mínimo quanto? 30 ampere, o que a gente tem então na alternativa B de bola,
E importante, se você tem interesse de adquirir o material que nós estamos utilizando aqui para resolver essas questões, entre no site www.guienem.org.br e receba todas as questões das edições do Enem já feitas. Um grande abraço, até mais!